Bom dia, galera. Eu vou gravar hoje para vocês a nossa aula sobre Revolução Francesa, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. É o capítulo 4 do livro de vocês, tá? Eu vou pôr disponível no YouTube, lá na Google Class, para vocês assistirem. Eu vou fazer em duas partes essa aula, tá? Antecedentes e depois a Revolução em si. Ela é um pouco mais longa do que normalmente as nossas aulas anteriores. Como é um tema um pouco mais complexo, né? A gente precisa de um pouco de mais tempo. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se eu consigo abrir pra... Então, ó, eu peguei esse slide aqui, um pouco mais ilustrado, mais interessante para a gente estar lendo e entendendo um pouco sobre o processo, né? Então, a Revolução Francesa, ela foi um evento que mudou muitas coisas em vários países, né? No mundo inteiro, influenciou o mundo inteiro, e a gente vai entender qual a importância da Revolução Francesa, até mesmo para nós aqui no Brasil, e como que ela começou, né? Antes da Revolução, durante e o resultado dela. Então nós vamos começar um pouco os antecedentes, antes de iniciar essa Revolução. Então, aqui a gente vai conhecer o processo que levou à destruição do absolutismo francês, que o objetivo da Revolução Francesa era derrubar o rei, mudar o regime político, para compreender o movimento revolucionário que tomou conta do Estado francês em 1789. É preciso inicialmente conhecer o contexto, como que as pessoas viviam, o que estava acontecendo, né, antes da Revolução, para que resultasse nisso. Então nós temos aqui, ó, a França antes de 1789. Então, nos séculos que antecederam a Revolução Francesa, a França ela vivia uma monarquia absolutista, no qual o poder estava concentrado nas mãos do monarca. Então, Luís XVI havia assumido o trono em 1774. E assim como seus ancestrais, ele governava com uma base na teoria do direito divino dos reis. A sociedade francesa ela se caracterizava por ser estamental, estava organizada em 3 estados. Então, estava o rei, que estava na ponta, né, da pirâmide, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Nós vamos entender quem que faz parte de cada estado, né? Mas basicamente a estrutura social ela era essa aqui, no estado francês: primeiro, segundo e terceiro estado. Então vamos lá. Primeiro estado. Quem que fazia parte do primeiro estado? Ele era composto. Vamos ver se a gente consegue um pouquinho pro lado aqui. Não. Vamos abrir. Deixa eu ver se eu acho a ferramenta aqui. Ó. Primeiro estado. Nós temos composto pelo clero, que se subdividia em alto clero e baixo clero. Então, o alto clero, bispos e abades de origem nobre, e baixo clero, os padres de origem popular, que sofriam as mesmas dificuldades dos pobres, né, vivendo nas aldeias, longe da corte e da fartura. A Igreja Católica era responsável pelo ensino de forma geral, então ela detinha muitas terras e rendas, né, provenientes dos dízimos que as pessoas pagavam, e ela era isenta de vários pagamentos e vários impostos. Então, esse aqui era o primeiro estado. O segundo estado, composto pela nobreza, a qual possuía vários privilégios econômicos e tributários. Além de ser isenta de pagamento de diversos impostos, recebia tributos feudais, pagos pelos membros do terceiro estado, que a gente já vai ver quem é, né?
A nobreza era o grupo que detinha a maior parte das terras francesas e muitos dos seus membros viviam de forma luxuosa na corte. Então, com a família real, né, no Palácio de Versalhes, que era o símbolo, né, do absolutismo ali do local onde o rei morava, né, formando a denominada nobreza cortesã. Deixa eu só confirmar aqui. A gente tá gravando mesmo. É que eu tô falando aqui, nós não estamos gravando. Tá certo, tá gravando. Vou voltar lá então. Aqui. E o terceiro estado, aqui, vamos ver se eu consigo mexer aqui. O terceiro estado era composto pelo restante da população. Então nós temos os burgueses, trabalhadores urbanos, camponeses e outros grupos que formavam camadas mais pobres da sociedade. Né? A alta burguesia era formada por grandes banqueiros, industriais e comerciantes. A média burguesia por funcionários reais, médicos e advogados, e a pequena burguesia, artesãos e pequenos comerciantes. Além dos burgueses, o terceiro estado era composto por outros segmentos da população, como os trabalhadores urbanos, camponeses, empregados. Então tratava-se de um único grupo social que pagava imposto para sustentar os estados que estavam acima, o primeiro e o segundo estado. Tá? Então, o terceiro estado, é importante a gente lembrar disso. Ele tem a maior parte da população dentro dele. Então, desde os burgueses, trabalhadores, donos de indústrias, até os mais pobres. Então, o peso do terceiro estado. No século XVIII, a França era o país mais populoso da Europa. Então, são cerca de 23 milhões de habitantes, né? Enquanto a nobreza era formada por aproximadamente 400 mil pessoas. Então, o terceiro estado ele representava cerca de 96% da população. Então, em outras palavras, a maior parte do povo, né, que está aqui, ó, nessa parte em azul, terceiro estado, ele sustentava os privilégios dos grupos minoritários da sociedade francesa, que eram o segundo e o primeiro estado. Então, esse grupo de pessoas sustentava esse grupinho aqui. Né? Então, por isso que a gente tem aqui 96% da população representada aqui no terceiro estado. Tá? Então, é fundamental lembrarmos que na política econômica mercantilista, sustentava o Estado francês no período que antecedeu o processo revolucionário. Então, o que é o mercantilismo? É o acúmulo de metais preciosos, né? Tendo como base a intervenção estatal e o sistema de monopólio, os regulamentos medievais e os controles sobre a produção, salários e preços prejudicavam os negócios e os interesses da burguesia, porque tudo o Estado controlava, né? Não existia vamos dizer assim, um outro meio, né? A política mercantilista ela tinha essa característica e sobrecarregava e insatisfeita com impostos e as taxações que eles tinham que pagar, né, para o rei. A burguesia se via no meio de entraves. Tá? Os requisitos, né, as sobras, o que ainda restava, né, da sociedade feudal, o clero e a nobreza eles desfrutavam de prerrogativas, principalmente com isenção de impostos, privilégios de nascimento e tudo isso em razão da organização estamental, que é aquele modelo de sociedade em que se você nasceu rico, você vai ser rico. Se você nasceu pobre, você vai ser pobre. Se você então não existe mudança de status social por causa dessa organização social estamental. Tá? No século XVII e no século XVIII, a França ela teve um crescimento considerável nos índices de alfabetização da população, principalmente por esse motivo aqui, ó, circulação de materiais impressos.
Consequentemente, a quantidade de eleitores em território francês aumentou. Então, e aí nós temos também uma crise econômico-financeira. Por volta de 1780, a economia francesa estava em ruínas por uma sucessão de fatores. Aí a gente vai ver alguns deles. Entre 1756 e 63, a França se envolveu na Guerra de 7 anos contra a Inglaterra, disputando algumas regiões da América do Norte e da Ásia. Ao ser derrotada, ela foi obrigada a entregar a Inglaterra, o Canadá, as Antilhas e parte das Índias, diminuindo sua atividade comercial. E aí nós temos aqui, em 1776, ocorreu a independência dos Estados Unidos da América. E a França apoiou os colonos norte-americanos no conflito contra os ingleses. E essa ajuda custou mais de 2 bilhões de libras para os cofres públicos da França. Então, a guerra, depois o apoio da independência dos Estados Unidos. E a França assinou com a Inglaterra um tratado comercial que estabelecia que o país ele venderia vinhos e em troca compraria manufaturados ingleses. Esse acordo comercial provocou a falência da indústria francesa por não competir com baixos preços dos produtos ingleses. Então gerou um desemprego em massa nas cidades. E uma revolta da burguesia que atribuiu ao Estado francês à falência dos negócios deles. Então, esse cenário ficou ainda pior a partir de 1787, quando a França aconteceu uma seca, né? Arruinou a agricultura de várias pessoas e, no caso, o abastecimento de alimentos começou a ficar escasso. Então não havia produtos agrícolas como tinha pouco, o preço acabou aumentando e a fome também aumentou. Então o preço do trigo, a matéria-prima do pão, que era o alimento básico dos franceses, né, subiu muito. E essa conjugação de fatores, dos outros fatores que nós já tínhamos vistos, né, houve uma intensa insatisfação por parte da população, em especial do terceiro estado, que estava cansado dos privilégios de alguns grupos da sociedade e diante de algumas crises, diante dessas crises eles foram influenciados pelas ideias iluministas, que passou a questionar esse modelo de organização política. Será que o rei ele realmente pode fazer tudo isso? Será que nós temos podemos fazer um modelo diferente e melhorar as nossas condições de vida? E aí começa então as ideias iluministas surgirem nesse contexto. Então é nesse contexto de crise que as ideias revolucionárias elas vão começar a crescer em meio à população. Então é por isso que é importante a gente entender o antes, né, os antecedentes. Uma das frases famosas, né, que foi falado para uma das rainhas, né, que o povo não tinha pão, e ela falou: não tem pão, que comam brioches, como se o povo tivesse acesso, né, a esse tipo de alimento. Então essa é a primeira parte. Agora nós vamos para a revolução. Vamos abrir aqui. Processo revolucionário. Aqui. Vamos ver aqui. Processo revolucionário. Então, com esse contexto, nós vamos ter o início do processo revolucionário. Então, em razão da grave crise, necessidade de recursos, o governo ele necessitava aumentar o orçamento. Ele não tinha mais dinheiro e começou a aumentar os impostos territoriais. Em maio de 1789, os representantes dos 3 estados se reuniram no Palácio de Versalhes. A última vez que os Estados Gerais haviam sido convocados foram em 1614. Então, essa reunião
tinham representantes dos 3 estados para discutir sobre a crise. Então essa convocação deu à população francesa uma oportunidade de se manifestar, pois eles estavam representando os 3 estados franceses, clero, nobreza e o restante da população. No entanto, a reunião ela foi, vamos dizer assim, teve várias divergências, várias discussões sobre como seria a votação, e o primeiro e o segundo estado queriam a votação por estado, pois assim teriam 2 votos, ou seja, a maioria contra o voto do terceiro estado. Este, por sua vez, o terceiro estado, queria uma votação por cabeça, por pessoa. É importante lembrar que na reunião o primeiro estado possuía 291 representantes, o segundo estado 270, totalizando 561, e o terceiro estado 578 representantes. Tá? Então, nessa votação, um queria, né, que fosse por estado a votação e outro por pessoa, cada voto. A Assembleia no fim não chegou num acordo. Se o sistema de votação por estado fosse mantido, estaria claro que o imposto ele seria pago somente pelo terceiro estado, porque o primeiro e o segundo estado não iam querer pagar. Em contrapartida, se o sistema de votação por cabeça prevalecesse, o terceiro estado iria exigir que o primeiro e o segundo estado, que até então não pagavam imposto, também pagassem o imposto territorial. Então, esse impasse posterior, né, esse impasse e a posterior decisão do rei Luís XVI de manter a votação por estado, o terceiro estado proclamou uma Assembleia Nacional em 17 de junho de 1789. E a estratégia do rei foi decretar o encerramento das atividades e ordenar o fim da reunião. Então, em junho de 1789, o terceiro estado e os membros do clero e da nobreza se reuniram e eles formaram o que eles chamam de a Assembleia Nacional Constituinte, que tinha como objetivo elaborar uma nova Constituição para a França. Então, no terceiro estado, que obrigaram o rei a recuar e a aceitar essa Assembleia Constituinte, juntamente com o contexto da crise social, né, se espalhou para os campos da cidade, por campos, né, pelas cidades, por todas as pessoas, e começou um burburinho aí, né, se exaltando os ânimos das pessoas contra o rei. E aí nós temos aqui. Ficou agora essa imagem na frente aqui, né? Saiu do contexto. Nós temos então a tomada da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma representação do poder real. Então houve resistência, houve várias só um pouquinho. Não tô com coronavírus, viu, galera? É só uma gripezinha normal. Então nós temos a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha, ela foi conhecida também como Queda da Bastilha, né, que foi um evento central da Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789. A queda da Bastilha, né, a derrubada, simbolizou a queda do poder real e o início do ícone, né, da implantação da República na França. Então, a partir da queda da Bastilha, se dá o processo revolucionário, né, que a gente diz. E aí nós temos, em seguida, a Assembleia declarou a extinção dos privilégios feudais, do clero, da nobreza, estabeleceu a igualdade de todos perante a lei, todos eram iguais perante a lei, o direito à liberdade e à defesa da propriedade privada, concretizando assim o lema, né, da revolucionário, que era liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité e fraternité.
Tá? Inspirados pela Declaração de Independência dos Estados Unidos também, né, os integrantes da Assembleia elaboraram um documento conhecido como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, essa declaração contemplava todo o direito, toda a liberdade, a igualdade de todos perante a lei, quais os teus direitos como cidadão e qual era a verdadeira ação do Estado sobre isso. Então a Assembleia Constituinte ela realizou o confisco das terras do clero, da Igreja, subordinou os membros da Igreja à autoridade do Estado por intermédio da denominada Constituição Civil do clero, que possuiu o intuito de reorganizar o clero, tornando parte do funcionalismo público. Eles começaram a ser funcionários públicos, né? O Papa reagiu com firmeza, condenando as medidas revolucionárias, e parte do clero o apoiou, em parte apoiou os revolucionários, se dividiu um pouco. Né? Em 1791, a Constituição foi promulgada, estabelecendo tripartição dos poderes, que era o poder executivo, reis e auxiliares, poder legislativo, representantes eleitos por voto censitário, e o poder judiciário, juízes e magistrados, que hoje, até hoje, né, são divididos assim os poderes, né, no Brasil e vários outros países, levando em consideração esse processo revolucionário. Então, com isso, o poder do rei ele foi limitado e a burguesia iniciou uma ascensão ao poder político. Elas começaram a ver uma possibilidade de controlar, né, melhor a política e de estar diretamente ligados, controlando a representação popular por meio do voto. Ou seja, somente poderia se candidatar a votar o sujeito que tivesse determinada renda. Aí vieram algumas limitações, né? Determinada renda, de forma que a maioria da população continua excluída do processo político francês. Ou seja, o terceiro estado, que era um grande grupo, né? Inclusive a burguesia fazia parte do terceiro estado, nesse processo acabou tendo privilégios. Ou seja, né? Eles tiraram privilégios de outros para trazer esse privilégio para eles, né? E essa limitação, né, da renda e de várias outras coisas para se candidatar acabou excluindo uma boa parte da população do processo político, né? Além disso, é importante ressaltar que o direito à propriedade protegia não só as propriedades da nobreza, como agora também os da burguesia. Então aí aqui a gente tem a monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? Tu é um rei absolutista, mas tu não tem um poder de rei como, vamos dizer assim, no modelo, né, absolutista real. Então como que funcionava, né? O processo revolucionário, o rei foi obrigado a acatar a Constituição, para ele permanecer no poder. Entretanto, os países começaram a se organizar e a fazer frente aos ideais revolucionários, temendo que a Revolução Francesa ela fosse para outros territórios, em outros países. Então, alguns reis, né, imperadores, reis, né, eles saíram convocando os reis europeus para ajudar a monarquia francesa, para a monarquia não perder o trono. Porque se a monarquia perdesse o trono, várias monarquias europeias estariam também em risco. Então começou a tomar essa atitude contra os revolucionários, né, de tentar fazer a manutenção do rei no poder, para que eles também não fossem retirados. Então em Paris, a família real, temendo por sua segurança, fugiu em direção à fronteira, a 230 quilômetros, né? O rei foi reconhecido e preso. Na volta para Paris, ele foi acompanhado por uma multidão silenciosa, né, e feroz, ali, hostil. E a partir de então, o povo passou a ver o rei como um traidor. Isolando-se no Palácio das Tulheiras, acusando de conspirar com estrangeiros contra a França, porque eles começaram a acusar o rei de que ele estava se alinhando a outros reis da Europa para
tentar derrubar o processo revolucionário francês. Então a Prússia do Kaiser Frederico Guilherme II enviou tropas para invadir a França, deixando a população muito nervosa. E a Assembleia declarou no país o estado de emergência e convocou os cidadãos a se engajarem no exército para defender a França, defender a pátria. De Marsella saíram voluntários entoando o hino da Revolução, que é atualmente o hino nacional da França. Se vocês procurarem na internet aí, vocês conseguem. Eu não consigo passar aqui o vídeo para vocês do hino nacional da França, né? Mas é bem interessante, dá para entender bastante esse processo revolucionário. Então, a multidão começou a acusar o rei pelas invasões, né? E aí houve uma perseguição e uma matança generalizada. Até tem esse jogo aqui, ó, que é justamente, com certeza já teve gente que deve ter jogado, né? Que é justamente esse processo revolucionário da França. A Revolução Francesa, né? Até a guilhotina lá onde o rei é decapitado, né? Quem jogou aí isso aí e quem não jogou pode jogar e vai entender bastante esse processo da Revolução Francesa, tá? Deixa eu pegar agora aqui a minutos nossa aula. Eu vou parar essa aula e aí vou gravar uma outra separada, tá? Senão vai ficar muito grande, galera.